Olá pessoal do canal da Cris, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês um tema muito importante sobre a depressão. Gente, não é frescura, não é brincadeira, não é mimimi. Muitas pessoas acham que as pessoas estão com frescura, não é. Depressão é uma coisa muito séria. A gente está vivendo um mundo muito difícil hoje em dia, por várias doenças, várias coisas que estão acontecendo. Então a depressão está sendo considerada como a doença do século, porque muitas pessoas estão tendo, não é uma só, são várias. Gente, tem vários tipos de depressão. Vou pôr algumas mais ou menos que eu sei aqui. Tem a depressão que a pessoa ela se fecha, ela fica calada e não fala nada, se tranca para ela mesma, guarda os sentimentos para ela mesma. Essa é uma das piores depressões que eu acho que tem, porque elas não demonstram o sentimento, não demonstram o que está passando, ela só guarda para si. Tem a depressão que é parecido com a que eu tive, que eu tenho um pouco ainda. Sempre fui uma pessoa feliz, alegre, não demonstrava que eu tinha alguma coisa, mas quando eu entrava em meu quarto, já era outra coisa, eu sentia oprimida, sentia triste. Então tem vários, às vezes você olha para uma pessoa, ela é feliz, ela é alegre, mas ela tem depressão também. No momento que ela está sozinha, no quarto dela, na casa dela, a depressão ataca. Gente, é um sentimento que tem na cabeça da gente que não tem como explicar. No mesmo momento que você está bem, num dia, no outro dia você já não está. Então, gente, é muito sério esse assunto. Tem pessoas que têm síndrome de pânico, não conseguem estar assim, com muitas pessoas por perto, dentro de ônibus. Ela sente tão mal que ela, ela pode fazer alguma coisa até, no caso. Tem que cuidar, que a pessoa que tem síndrome do pânico, ela é perigoso até ir o suicídio. Então, é muito perigoso. Tem pessoas com depressão que chora, que ela se demonstra, quando ela está muito triste, ela chora bastante. Tem pessoas que têm depressão que ele acarreta outros tipos de doença, como anorexia, bulimia, síndrome, que nem o síndrome do pânico, do medo. Tem vários tipos, gente. Eu não conheço todos ainda, mas são vários significados da depressão. Sei que tem, principalmente agora na época que a gente está sobre o Covid e tudo, quantas pessoas têm que ficar num apartamento sozinho, não pode ter contato com familiares, amigos. Então eu acredito que acarreta mais ainda a depressão. Quem tem piora e quem não tem acaba tendo. Porque, gente, ficar sozinho no tempo que a gente estamos com hoje, todo mundo com medo, né? Então a gente fica com medo, apreensivo. E hoje em dia está bem complicado. Então a depressão tem tratamento, mas nunca tem cura. A gente pode ir ao médico, tomar remédio, só que de uma hora para outra ela pode voltar, acarretar. Você pode ter religião, você pode ter Deus, e a depressão ainda atinge, porque quantas pessoas você conhece que é padre, pastores, algum de religião, mesmo assim tem depressão. Então, gente, a depressão é uma doença na cabeça, na gente, pensamentos da gente. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com frescura, que muitas pessoas falam. A depressão é um sentimento que a gente pode atingir vários tipos de pessoas. Ela acontece, às vezes, por um trauma que aconteceu na infância, alguma coisa muito grave que aconteceu, muitas pessoas, muitas crianças que foram abusadas por um familiar e passando isso, a vida inteira vai carregar isso. Tem pessoas que perdem um ente família que morreu, né? Então ela pega e fica com isso também. Então a depressão ela atinge de várias maneiras. Uma perda de um marido, de um namorado, de um filho, tudo, gente. A depressão é uma coisa que mexe com a pessoa. Mexe de várias maneiras. Então, a depressão é uma coisa muito séria. A gente tem que ajudar as pessoas que estão precisando. Se você tem um amigo, um parente, que você vê que ele está diferente, que não é mais a pessoa mesma que ela é,
pesquisada, procura. Pode ser que está acontecendo isso com ele e ninguém está percebendo. E a depressão, a gente precisa de um carinho, a gente precisa de uma atenção e a pessoa apoiar, não criticar, não achar que é mentira, que achar brincadeira, apoiar com emocional, com oração, principalmente oração, gente, é muito bom você ter um contato com Deus nesse momento. Quem tem depressão sabe muito bem disso, porque muitas pessoas vão ao suicídio por causa que não estão perto de Deus, então eles não vêem uma força para lutar. Muitas pessoas lutam, eu vejo vários comentários, várias pessoas que deixam nas redes sociais sobre a depressão, que não está aguentando mais, que quer um basta. Mas, gente, eles estão pedindo socorro. Muitas pessoas que eu vejo estão pedindo socorro, eles querem um apoio, um amigo, um familiar, ajudar. É isso que eles estão pedindo. Eles estão dizendo que não estão aguentando mais. A depressão é uma coisa que, quando a pessoa tem, vai para a vida inteira. Pode tomar remédio, pode ter acompanhamento médico, mas ele não tem mais quando a pessoa tem. Então, ajude, apoie, porque muitas pessoas estão precisando de ajuda nesse momento, principalmente agora com esse Covid que está tendo, a doença dos séculos. Então, a gente precisa de ajudar um outro em oração, em amizade, em companheirismo. A rede social, as pessoas têm 1000 amigos no Facebook, 1000 amigos no Instagram, mais de 1000 amigos, mas dentro de um quarto ele se sente sozinho. Às vezes nem o apoio de um familiar ele tem. Então vamos fazer uma corrente para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento da depressão, um ajudando o outro com palavras e orações. Depressão. Depressão é uma coisa, um sentimento tão confuso. Tem pessoas que sentem nó na garganta, tem pessoas que têm corpo ruim, sono, insônia. Muitas pessoas têm insônia, gente. Quem é depressivo tem muita insônia. O meu pai mesmo toma remédio desde os 12 anos, aquela mais forte, a tarja preta. Ele não pode ficar sem o remédio, sem o medicamento. Quando ele fica, ele tem variações de noite, alucinações. E sim, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá. A depressão é desse jeito. Tem dia que você tá de bom humor, tem dia que você quer fazer várias coisas, tem dia que você não quer nem sair da cama. A minha depressão mesmo, eu sempre fui uma pessoa bem sorridente, brincalhona, mas quando eu entro num quarto, eu sentia, desde a adolescência, sentia aquele vazio, aquela dor no peito. E eu sempre tive Deus, não foi por falta de Deus, não, mas sempre gostava de estar. A minha depressão já era. Eu gostava de ficar rodeado de amigos, rodeado de pessoas. Eu não gostava de ficar só. Quando eu ficava sozinha, a depressão vinha. Tentei o suicídio uma vez, mas pela permissão de Deus não aconteceu. E graças a Deus, né? Então não é uma brincadeira, gente, é coisa tão séria. Porque a pessoa entra no quarto, se entra com seus sentimentos e ela pode acabar fazendo uma besteira, porque ninguém vai ver, ninguém tá sentindo o que ela tá sentindo. É uma dor, o medo atrapalha muito no trabalho, nas amizades, no namoro. A pessoa que tem depressão, ela sempre fica frustrada com tudo, medo de tudo, ansiosa com tudo. Eu mesmo sou uma pessoa que não me fala uma pessoa falar para mim que vai me dar um presente ou me dar uma coisa, mas não vai ser hoje, vai ser daqui um mês, daqui uma semana, não fala, porque ixi, eu fico a semana inteira ansiosa, pensando, preocupada, ou querendo entender, querendo saber. Então, uma pessoa depressiva que tem ansiedade não pode se deixar ela esperando alguma coisa. Eu sempre fui assim, ansiosa demais no dia a dia, na vida, medo de perder, tudo. A depressão deixa a gente, parece acorrentada. E eu tomei remédio, medicamento no começo, na adolescência, medicamentos também por médico, né? Prescrito por médico.
Depois de um tempo, graças a Deus, Deus me ajudou e eu fui tirando o remédio, fui melhorando, foi passando. E assim, eu sempre tive a depressão, mesmo desde adolescente até agora. Só que com o tempo ele parece que foi dando uma melhora, mas nunca acabou. Então a minha depressão, quando eu fui ter minhas filhas também, ela atacou. Então é uma complicação. Graças a Deus não deu aquela depressão pós-parto, porque eu já tinha depressão. Não chegou a dar a pós-parto de rejeitar o filho e tudo, mas eu vou contar em outro vídeo também sobre a minha gravidez, como que é para pessoa que tem depressão. É um vídeo meio longo, né? História meio longa que eu passei, então eu vou contar em outro vídeo. Aí então quero dizer que pra gente que é mãe, quando a gente tá com depressão,